Olá e bem-vindos a esta nossa análise de hoje. Sabe, a gente vai falar de um mistério biológico que é sinceramente frustrante demais. É aquele cenário em que a pessoa faz absolutamente tudo certo, né? Mantém a alimentação equilibrada, dorme aquelas 8 horas religiosamente, treina pesado e, mesmo assim, inexplicavelmente, continua sentindo uma fadiga crônica, dores articulares e aquelas cãibras terríveis que travam a rotina. O que será que está faltando nessa equação? Bom, a resposta quase sempre se esconde em um culpado invisível, algo que afeta milhões de indivíduos sem que ninguém nem desconfie que está em déficit. Então, vamos direto ao ponto aqui. Todo mundo já ouviu aquele velho conselho de que, para evitar cãibra, é só comer banana por causa do potássio, certo? É um mito que a gente escuta há décadas. Mas e quando o consumo de bananas é feito todo santo dia e a cãibra simplesmente não desaparece? Pois é, a ciência mostra que o alvo nutricional tem sido completamente o errado o tempo todo. A gente mirou no lugar errado. O potássio leva toda a fama na cultura popular, sem dúvida. Só que o verdadeiro mecanismo biológico dos nossos músculos é muito mais fascinante e depende de outro protagonista, o magnésio. Vamos pensar da seguinte forma: o cálcio é como se fosse o sinalizador que manda o músculo contrair. Já o magnésio, ele age como um verdadeiro porteiro super inteligente. Ele regula a entrada desse cálcio nas células musculares e controla a agitação dos neurônios. Sem esse mineral essencial para atuar como verdadeiro freio, os músculos simplesmente perdem a capacidade de relaxar e entram em um estado de contração descontrolada. E o grande detalhe, a banana tem níveis super baixos desse mineral que o corpo realmente precisa para relaxar. Para a gente desvendar isso por completo, a nossa jornada estruturada de hoje vai passar por 5 pontos bem diretos. Vamos começar com os mitos da nutrição, depois passamos para os ladrões de energia, mapeamos os impactos no cérebro, coração e ansiedade, alertamos sobre os perigos dos medicamentos e, por fim, fechamos com o guia de suplementos. Abrindo a nossa primeira sessão, mitos da nutrição e o erro do diagnóstico. É aqui que as abordagens clínicas convencionais frequentemente erram o alvo. O que é realmente interessante aqui é a famosa regra do 1%. É assim, quando alguém reclama de cansaço extremo ou palpitação no consultório, a conduta padrão é pedir um exame de sangue. E quase sempre o resultado volta dizendo que está tudo normal. Mas tem um perigo gigante e invisível aí. O exame analisa apenas o sangue, certo? Só que o sangue carrega apenas cerca de 1% do magnésio de todo o corpo humano. Onde estão os outros 99%? Estão lá, escondidos no ambiente intracelular, dentro dos ossos e dos músculos. Ou seja, confiar apenas naquele exame de sangue tradicional é fundamentalmente enganoso. As células podem estar passando por uma verdadeira inanição de minerais, enquanto o papel diz que a saúde está perfeita. E isso nos leva direto para a nossa segunda sessão, os ladrões de energia e o roubo de minerais. Precisamos entender o que destrói essas reservas vitais. Aqui a gente entende o que, na nossa rotina, está ativamente roubando essas reservas. É uma verdadeira cascata biológica de esgotamento. Sabe o consumo excessivo de açúcares e doces? Não é só uma questão de ganhar peso. A glicose alta no sangue age silenciosamente como um ladrão químico. Quando o açúcar sobe demais, o corpo aciona um efeito diurético muito forte. Isso obriga os rins a trabalharem em excesso e, literalmente, a expulsarem esses minerais tão cruciais através da urina. O triste desfecho de tudo isso, a pessoa fica com déficits musculares profundos, não consegue se recuperar depois de um treino e vive com aquela sensação ininterrupta de corpo pesado e fadigado. E já que estamos falando de energia, a gente precisa falar do ATP, ou trifosfato de adenosina. Para facilitar, vamos imaginar que o ATP é a bateria celular que faz todo o corpo humano funcional. O X da questão é que o ATP não liga sozinho. Para gerar qualquer energia que o corpo consiga usar, ele precisa obrigatoriamente se ligar a uma molécula de magnésio. Sem o mineral, é como se as mitocôndrias falhassem na produção de combustível e o organismo inteiro passa a operar no modo de emergência, com a bateria fraca mesmo. É exatamente por isso que muita gente dorme 8 horas seguidas e acorda exausta, já sem energia logo nas primeiras horas da manhã. Seguindo em frente para a terceira sessão, cérebro, coração e ansiedade, e como esses sistemas entram em falha juntos. Vamos imaginar o coração não apenas como um músculo, mas sim como uma rede elétrica super complexa. A falta de magnésio, que a gente chama clinicamente de hipomagnesemia, é um fator de risco seríssimo para arritmias e aquelas extrasístoles. Sabe aquelas palpitações que dão um susto enorme de vez em quando? Muitas vezes, elas não são problemas estruturais do coração,
mas sim pequenos e perigosos curtos-circuitos em uma rede elétrica que perdeu a sua estabilidade puramente por falta de minerais. E no nível neurológico, o cenário fica ainda mais complicado. Essa carência ataca profundamente a cognição, causando aquela famosa névoa mental e falhas de memória no meio do trabalho. Além disso, fisiologicamente, o cortisol, que é o hormônio do estresse, dispara. Enquanto isso, a produção de serotonina cai drasticamente, sabotando o bem-estar e aumentando muito os quadros de ansiedade. E como se não bastasse, o sistema imunológico fica desregulado, liberando citocinas inflamatórias. E isso acaba sendo o estopim químico perfeito para desencadear aquelas crises de enxaqueca crônica indomáveis. É um efeito dominó impressionante. Chegando agora na nossa quarta sessão, perigos dos medicamentos e a tal da barreira gástrica que prejudica as células. O ponto crucial aqui é sobre um hábito super comum, o uso diário e banalizado dos inibidores da bomba de prótons, tipo o famoso omeprazol e companhia. É verdade que eles apagam o incêndio daquela azia chata na hora, alterando o pH do estômago. Mas, em contrapartida, eles criam uma parede invisível que simplesmente bloqueia a absorção de nutrientes vitais. Ou seja, a pessoa acaba desenvolvendo uma perigosa deficiência silenciosa. O estômago até para de doer, mas como os minerais não entram mais, o resto do corpo vai adoecendo progressivamente, tudo à sombra de um remédio aparentemente inofensivo. E, finalmente, vamos avançar para a nossa quinta e última sessão. O guia de suplementos e a estratégia de reparo precisa. Bom, essa matriz aqui resolve muita confusão, porque, convenhamos, as formulações químicas nas prateleiras definitivamente não são todas iguais. O magnésio dimalato, por exemplo, é excelente para combater a fadiga, porque ele atua cirurgicamente na nossa bateria, que é a produção de ATP. Já o L-trionato tem um diferencial incrível. É uma molécula desenhada para conseguir atravessar a barreira do nosso cérebro. É como um verdadeiro upgrade neurológico para restaurar o foco e induzir um sono profundo. Para o relaxamento mental e combate à ansiedade, o glicinato é insuperável, pois estimula de forma eficiente as vias da serotonina. E o taurato, por fim, surge como o grande protetor daquela estabilidade da rede elétrica cardiovascular que mencionamos antes. Mas atenção para um alerta de segurança que é vital. Escolher a formulação incorreta na farmácia, geralmente aquelas versões inorgânicas mais baratas, não vai produzir qualquer benefício de reparação no nível celular. Aliás, na pior das hipóteses, é jogar o investimento financeiro no lixo e acabar com fortes dores de estômago ou até com um indesejado efeito laxante sem resolver o problema principal. Acertar na escolha da química é o que muda completamente a resposta biológica. Para fechar a nossa análise de hoje, deixo aqui uma reflexão provocativa. A gente viu todos esses mecanismos ocultos, os alarmes falsos de exames, o roubo de nutrientes pelas dietas cheias de açúcar e até a interferência dos medicamentos do dia a dia. Então, a grande pergunta que fica é: será que não passou da hora de reavaliarmos o que a gente rotula como doença? Muitas vezes, esses sintomas crônicos e desgastantes que atrapalham a qualidade de vida são apenas o corpo gritando desesperadamente por materiais básicos de construção e funcionamento. É algo para pensarmos da próxima vez que tentarmos tratar apenas o sintoma, esquecendo a verdadeira raiz da saúde diária. Muito obrigado por acompanhar mais essa explicação e até a próxima!